será o melhor culto, independente do projetor ou não, amém? Nós precisamos de um coração rendido para viver o melhor momento com Ele, diga aleluia. Eu quero começar contigo, querido, lendo um versículo. Hoje nós não teremos projeção, então quero te convidar a abrir a tua Bíblia. Devido ao projetor, muitos não têm mais o hábito de trazer a Bíblia de papel, né? As Bíblias digitais têm tomado o lugar do papel. Eu particularmente amo Bíblia de papel. Só essa semana passada eu comprei mais alguns exemplares e eu tenho várias versões na minha coleção, mas opto sempre por pregar utilizando a Bíblia digital aqui no iPad. Eu uso a versão NVI. Então eu quero te convidar a abrir tua Bíblia aí no teu celular, ou a Bíblia de papel que você tem em mãos. 2 Pedro, capítulo 1. O livro de 2 Pedro, está lá no finalzinho da Bíblia, um pouco antes do livro de Apocalipse, um pouco antes do livro de Judas. Você vai encontrar a segunda carta do apóstolo Pedro. Glória a Deus. Amém? Quem já achou, diga amém. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2, está escrito assim: graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Diga glória a Deus. O apóstolo Pedro aqui, queridos, nos instrui nessa carta de tanta sabedoria, que transmite tanta unção, tanta luz, né? Porque aqui no versículo 2 ele fala que a graça e a paz, ela é multiplicada quando nós temos o pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. E pelo seu divino poder, pela sua divina misericórdia, ele nos concedeu as suas valiosas promessas. Nós temos aprendido, queridos, que promessa está conectada com a semente do princípio. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando nós somos iluminados pela revelação do que a Bíblia quer transmitir para nós, nós aprendemos a respeito de princípios. E quando nós decidimos, quando nós optamos por obedecer esses princípios, nós passamos a ter direito dos frutos dessa semeadura, que são as promessas. Mas eu gostaria de chamar a atenção sua para o que está escrito aqui no versículo 4, né? Aqui, parafraseando, diz que a cobiça dos homens faz com que a desonra recaia sobre a aliança perfeita. Nós estamos no ano da aliança, e quando eu me refiro à aliança, eu quero que todos fiquem cientes, para quem não está ciente ainda, de que nós estamos falando da aliança entre Deus e o homem. É a aliança perfeita, diga amém. Amém. E é por isso, querido, que nós devemos atentar para buscar na palavra, compreender os princípios, para que nós possamos atrair as promessas. Quando nós somos conduzidos pela cobiça, quando vivemos contaminados pela corrupção que está no mundo. Que corrupção é essa que está no mundo? É aquilo que nos atrai para longe de Deus. É aquilo que nos afasta do princípio, é aquilo que nos tira a santidade, é aquilo que nos rouba a adoração ao Senhor. É tudo aquilo que nos faz viver como pessoas que convivem com o pecado de uma maneira natural. Não dá para viver no pecado, queridos. A Bíblia é clara, e a Bíblia diz que o pagamento, a recompensa do pecado é morte. Então, quando nós tentamos viver no pecado, obviamente nós estamos morrendo, fala assim, misericórdia. E quando nós decidimos mergulhar nas promessas e nos princípios da palavra de Deus, nós estamos fazendo isso para honrar
a aliança perfeita. Ignorar os princípios, rejeitar as promessas, é desonrar a aliança perfeita. Quem entende? E por que eu devo atentar para os princípios? Porque os princípios da palavra de Deus, queridos, são oportunidades de praticar a honra a esta aliança, né? E quando nós falamos a respeito de dízimos, ofertas e primícias, nós temos que ter um entendimento que isso não é fardo, que isso aí não é uma obrigação, que isso não é uma armadilha. A cobiça do mundo, a cobiça que está no coração do homem, faz a corrupção do mundo ser alimentada. Olha só que no finalzinho do versículo 4 diz, né, que pelas promessas nós vamos nos tornar participantes da natureza divina e teremos condição de fugir da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Toda a corrupção que há no mundo, queridos, ela é causada pela cobiça que está em nossa alma, está em nosso intelecto, no nosso coração. E nós devemos entender que os princípios, por exemplo, dízimo não é obrigação, dízimo não é armadilha, dízimo não é algo ruim, pelo contrário, é uma oportunidade que eu tenho de plantar uma semente de gratidão no altar do Senhor. Repete assim comigo para você gravar no teu entendimento e que essa palavra profética traga cura na tua alma. Fala assim comigo: dízimo é a minha semente de gratidão a Deus pela provisão em minha casa. Quando nós destinamos parte do nosso salário, parte daquilo que nós temos colhido todos os meses, e entregamos no altar do Senhor, nós estamos plantando uma semente de gratidão pela provisão. Nós estamos devolvendo ao altar do Senhor, porque este é o mandamento. O mandamento é para que traga ao altar do Senhor, para que haja mantimento na casa de Deus, e esse mantimento seja a manutenção da igreja. Diga aleluia. Então o dízimo é uma semente de gratidão, uma semente que eu honro a Deus pela provisão que Ele tem me dado. Deus abre uma porta de emprego, você, através dos princípios da palavra, você honra essa porta para que ela permaneça aberta, e quando essa porta permanece aberta, você começa a viver os frutos, colher o ordenado, por exemplo, todos os meses, e todos os benefícios que essa porta, que é uma semente de honra de Deus para a tua vida, aberta, vai gerar. Então você separa teu dízimo e traz à casa de Deus. Você está profeticamente agradecendo a Deus pelaquela oportunidade que você tem de trabalhar e gerar uma semente para trazer no altar do Senhor. Quem entende, diga amém. A oferta, querido, a oferta alçada. A alçada aponta para uma oferta espontânea, uma oferta preparada. Oferta é uma semente de adoração. Muitas pessoas pensam que adorar a Deus é apenas cantar louvores. Embora os louvores façam parte da adoração, mas a palavra adoração não se resume apenas em música. Tem desde a nossa entrega, a nossa rendição, o nosso coração rasgado, desde as nossas palavras, a nossa forma de viver, até mesmo as nossas sementes de renúncia. Adoramos a Deus quando renunciamos o pecado, renunciamos a Satanás, renunciamos às coisas do mundo, cumprindo os princípios para que possamos alcançar as promessas e, por meio dessas valiosas promessas, fugir da corrupção do mundo. Nós neutralizamos a cobiça da nossa carne, santificando a nossa alma pela palavra de Deus. E isso tudo, querido, gera um coração adorador. Então, a adoração também é você separar algo de valor para trazer à casa de Deus, para demonstrar com as tuas ações a tua adoração. Então, aponto que dízimo é uma semente de gratidão, oferta é uma semente de adoração. Diga aleluia. E as primícias? O que são primícias? Primícias são os primeiros frutos de tudo aquilo que Deus te dá, que você devolve na mão do teu sacerdote, que você entrega no altar do Senhor como uma semente de reconhecimento. Você reconhece a tua dependência de Deus e, além de você estar agradecendo e você estar adorando, você também passa a profetizar. Outro dia eu estava conversando com alguns pastores
e eles estavam planejando uma pesca em alto mar, né? E eles até me convidaram, mas eu analisei, avaliei, eu falei, não, por enquanto, hoje, essa aventura aí não está no meu coração. Mas eles me começaram a falar das experiências, dos perigos, da aventura, porque literalmente é uma aventura, eles vão para alto mar pescar e em alto mar corre risco de tempestades, de várias situações. E até mesmo de transbordar o barco com grandes peixes. Não são só perigos, mas também são uma grande colheita. E a gente conversando a respeito, um deles falou, olha, na última pesca que eu fui, eu lancei a minha vara e não demorou muito, já fisgou um peixe, eu não lembro o nome do peixe, eu não sou muito bom, não sou muito fã de pesca, eu confesso. Eu prefiro o meu chamado, pescador de vidas para o altar do Senhor, para a sala do trono, para a presença de Jesus, ganhar vidas para Jesus. E aquele pastor falou, lancei a vara, fisguei um peixe grande, e estava do lado do meu pastor. E ele disse, eu nunca deixei de entregar a primícia no reino de Deus. Mas naquele dia, quando eu lancei o peixe, eu vi aquele peixe, falei, que peixão. Ele olhou para o pastor e falou, vou entregar como primícias. Aí ele falou, não, eu sempre dou primícia, hoje não. Foi e guardou o peixe no cesto dele. Ele disse que, depois daquele momento que ele não honrou o compromisso que ele já estava apto a praticar, sem nenhum problema, a vida dele, a partir daquele momento, se tornou um pouco mais complicada. E os sinais começou naquela pesca. Ele disse que todos os outros pastores, que eram 6, jogavam a linha e não demorava muito, puxavam um peixe. E ele disse que o anzol dele nem fisgava. Ele disse que o tempo todo lançava em nada. Ele disse que foi algo tão extraordinário, foi um sinal de Deus tão tremendo no coração dele, que nem uma piabinha, eu acho que piabinha não existe no mar, nem um peixe pequeno, ele fisgou. Enquanto os irmãos, os outros pastores que estavam com ele, tiveram uma pesca maravilhosa. E quando ele tentou, consertar, ele falou com o pastor dele, pediu perdão, pediu para que orasse. O pastor falou para ele, filho, você sabe do princípio, não foi uma punição, mas foi uma lembrança que Deus trouxe à tua mente, que princípios são as chaves que desatam as promessas. Viver por princípios, queridos, é o que nos faz prevalecer em conquistas e na vontade de Deus. Quando nós optamos em viver pela vontade de Deus, nós passamos a atentar os princípios que nos trarão o cumprimento das promessas. Princípios de dízimos, ofertas e primícias, queridos, são chaves que desatam a nossa vida para que possamos lavar a nossa alma de toda corrupção que há no mundo, de toda cobiça egoísta. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Observa a tua vida. Tem muitas áreas da tua vida que hoje você está passando por problemas. Analise. Se o próprio Jesus diz que a raiz de todos os males, Jesus está dizendo aqui todos os males. Quem entende? E se a raiz, o que sustenta todos os males da nossa vida é o amor ao dinheiro, o que vai trazer a cura? É o desapego. A gente não vai passar a odiar o dinheiro. A gente vai passar a amar a quem devemos realmente amar. E quando nós decidimos viver pelo princípio da fidelidade, trazendo ao altar do Senhor nossos dízimos, primícias, ofertas, nós estamos decretando e profetizando no mundo espiritual que nós amamos a Deus, que todo o dinheiro que Ele nos dá, nós cumprimos e consagramos esses valores, esses recursos, esse patrimônio, com a nossa obediência no seu altar. E isso, querido, atrai com certeza o sobrenatural de Deus. O dízimo é semente de gratidão, faz permanecer as bênçãos de Deus e a provisão da tua casa. A oferta é uma semente de adoração,
onde você se conecta ao coração de Deus e recebe mais dele em tua vida. A primícia é o reconhecimento, e é um reconhecimento que ativa, que decreta, que profetiza o sobrenatural de Deus em tua vida. E quando nós fazemos isso, nós ativamos o sobrenatural de Deus no nosso caminho, na nossa trajetória. Nós honramos a Deus com as nossas sementes, nós passamos a ser aptos a colher no sobrenatural. Quem entende isso, diga amém. Trazer os dízimos, plantar sementes que honram a Deus, é optar por viver nas promessas valiosas, que vão nos dar força para fugir de toda a corrupção do mundo. Não viva os seus dias escravos do mundo, da corrupção e pela cobiça que há no teu coração. Receba cura em tua alma, optando pelo princípio. Baseado nessa palavra, querido, nesse entendimento, que mesmo de forma rápida, mas necessário para trazer luz para a tua vida. Eu sei que muitos males que há na tua casa, muitos problemas que há na tua vida hoje, podem ser curados com a tua adesão ao princípio da fidelidade. Você não precisa acreditar em mim, mas você deve completamente crer na palavra de Deus. E se a palavra de Deus está escrito que nós devemos trazer no altar do Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, as nossas primícias, e isso nos dá direito até de fazer prova de Deus, se Ele não vai abrir as comportas do céu e derramar, fala assim comigo, derramar bênçãos sem limites na nossa casa. Creia na palavra, queridos, viva pela palavra e colha na palavra de Deus. Isso é uma bênção que Deus já traz sobre a tua vida hoje neste culto. Se você crê, diga amém. Quero te convidar a separar o dízimo, separar a tua semente, tua oferta, tua primícia. Você que ainda não é um dizimista, comece a rever os teus conceitos. Ore a Deus, convide o Espírito Santo para a tua mente. Peça para o Espírito Santo colocar dentro de você aquela paz que excede o entendimento. Peça para o Espírito Santo visitar a tua mente, queridos. A Bíblia fala que há uma paz que Jesus trouxe sobre nós, a paz que excede o entendimento, porque muitos vivem uma verdadeira guerra no seu entendimento. E essa guerra é: se eu der o dízimo, se eu entregar o dízimo, vai faltar na minha casa. Peça para o Espírito Santo derramar essa paz no teu entendimento e torne-se um dizimista. Há muitos males, há muitos problemas, há muitas crises e guerras, há muitas necessidades na tua vida que serão resolvidas quando você demonstrar o teu amor a Jesus, se tornando fiel em sua semente. Diga glória a Deus. Você que vai mandar a tua oferta, o teu dízimo, a tua primícia, você pode mandar pela chave Pix na conta corrente da igreja. Ela está projetada aqui na televisão. Pedir para o pessoal da mídia aí, tá? Coloca a chave Pix nos envelopes. Eu estava observando, não tem. Mas eu vou dizer aí para você que quer digitar, ou se você não enxerga até aqui, a chave Pix é 26 501 131 0001, também conhecido como 1000 ao contrário, ponto 46. É o CNPJ da Igreja Apostólica Família Betel, que é a nossa razão social. Então, essa chave, você digita aí no teu aplicativo, já salva como a favorita, para que você possa entregar o teu dízimo que vai direto para a conta da igreja. Amanhã mesmo é um dia de muitos desafios, queridos. Nós estamos passando por uma dificuldade e estamos orando em cima dessa dificuldade. E quando você traz a tua semente, o teu dízimo, a tua oferta, a tua primícia, você está se tornando aquele guerreiro, aquele soldado, aquele filho que está militando junto com Jesus a guerra pela sua igreja. Diga aleluia. E a igreja de Jesus, ela não é uma mendiga. A igreja de Jesus, ela não pede esmola. A igreja de Jesus é uma fonte de multiplicação, onde nós semeamos as nossas sementes e que trarão grandes frutos. A igreja de Cristo, ela é uma terra fértil e que multiplica as sementes, segundo as promessas, até 100 vezes mais. Se você crê, diga amém. Faça um voto com Deus.
Peça para o Espírito Santo iluminar teu entendimento. Faça um voto com Deus. Não exija nada de Deus em troca do teu dízimo. Isso é errado. Olha, eu vou dar se o Senhor me der. Não, querido, isso aí foi a religião distorcendo os valores, a religião dominada pela cobiça que alimentou algumas vezes o coração de alguns homens para transmitir essa palavra. Olha, se Deus me der, eu dou tanto. Não, gente, isso é errado. A palavra de Deus diz que já é nosso. Nós somos aqueles que Deus escolheu e capacita para governar sobre a terra. Então nós não podemos ser escravos do dinheiro. Nós somos governantes a partir do momento que nós destinamos o nosso coração somente para servir a Deus. Não temos ídolos em nós. Amém? Você que já separou tua semente, vai ficando de pé. Você que vai entregar o dízimo, não esquece de anotar no envelope aí todas as coordenadas do teu dízimo, valor, forma, e também assinar o livro do dizimista, que é pelo esse livro que nós honramos a tua entrega e intercedemos por você, cobrando a promessa que está em Malaquias capítulo 3, versículo 10. Nós, como igreja, fazemos prova do Senhor pela tua vida, através da tua fidelidade. Amém? Levante tua semente para o céu, em nome do Senhor Jesus. Deixa eu levantar o meu também hoje. Eu já fiz primeiro antes de sair de casa. Pai, em nome do Senhor Jesus, consagramos esses dízimos, ofertas e primícias, Senhor, que não é mais dinheiro, mas são sementes, semente de gratidão, semente de adoração, semente de reconhecimento e profecias no sobrenatural, da tua provisão, do crescimento e da multiplicação, dos recursos financeiros em tua casa. A tua igreja passa necessidades financeiras, mas nós não somos governados pelo dinheiro, por mamon. Nós somos governados, enviados e conduzidos à luz da tua palavra. Não dependemos de dinheiro, dependemos da tua ação, Senhor. E é por isso que nossas sementes, fruto de adoração, fruto de gratidão e decretos no mundo sobrenatural, nós entregamos no teu altar e cremos, confiando na tua resposta. Multiplica, abençoa e cumpre a tua promessa de Malaquias capítulo 3, versículo 10. Abre as comportas do céu sobre a vida dos teus filhos e que haja tanta abundância que eles não tenham nem lugar para guardar, que eles tenham que devolver novamente ao teu altar para viver esse ciclo de sobrenatural para a glória do teu santo nome. Você que crê, diga amém. Traga a tua semente com alegria no coração, pois nós fazemos isso com alegria, não por obrigação ou por necessidade, mas por amor à vida. Nós amamos aquilo que Jesus ama, que são vidas. Diga aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O tema da palavra de hoje, não teremos condição de projetar. Mas vamos projetar na televisão. Já fui comunicado ali logo no início, já entrei no Mercado Livre, estou só esperando a aprovação técnica para comprar o cabo, para poder resolvermos. Nós precisamos comprar um cabo HDMI de 15 metros. Então, já começamos o culto hoje aí com um gasto, mas que seja para a glória do nome do Senhor Jesus, amém? O tema da palavra de hoje, querido, é o coração que gera aliança. Repete comigo assim: o coração que gera a aliança. Fecha teus olhos, põe a mão no teu coração. Fecha todos, até mesmo os que estão no ministério trabalhando. Fecha os olhos e põe a mão no coração. Pai, em nome do Senhor Jesus, clamamos a Ti em unidade, que a partir dessa palavra, dessa luz que o Senhor está trazendo como revelação para nossas almas, para todos que estão acompanhando pelas redes sociais este culto, para todos que serão alcançados por esta palavra, Senhor, que os nossos corações se tornem verdadeiros ímãs da Tua presença, da Tua graça, da Tua misericórdia, que os nossos corações se tornem atrativos da Tua doce e soberana vontade, em nome de Jesus, amém. Agora você profetiza aí com a tua voz, fala assim: Senhor, faz do meu coração
a ferramenta de atração da tua graça, em nome de Jesus. O coração que gera a aliança. Como eu já antecipei aqui no início, nós estamos falando da aliança perfeita. A aliança perfeita, que parte de um pacto entre Deus, o Senhor soberano, Criador de todo o universo, e nós, os humanos, seres limitados, pecadores e condenados à morte pelos nossos atos. Por que essa aliança é perfeita, queridos? Por causa do amor e da misericórdia do Senhor em relação a nós. Analise, o ser soberano, magnânimo, aquele que pode todas as coisas, decide formar um pacto de aliança conosco, somente para que nós possamos nos salvar. A aliança, queridos, é um pacto que tem trazido paz na humanidade durante toda a sua existência. Nós temos um Deus de aliança, nós somos um povo de alianças, nós somos fruto de uma aliança, diga aleluia. E a aliança são acordos que trazem benefício para todas as partes. As guerras são aplacadas por aliança. Famílias nascem, filhos são gerados por causa da aliança de uma nova família através do casamento. Muitas pessoas prosperam, empresas crescem, geram fartura em um ambiente por causa de alianças comerciais. Enfim, a aliança é algo bom, a aliança é algo perfeito. E a aliança, querida, é um simbolismo da perfeição de Deus para a nossa salvação, diga aleluia. Ontem, eu estava num momento muito gostoso junto com a minha esposa, junto com alguns discípulos, que depois de um mês ainda decidiram celebrar meu aniversário. Fiquei muito feliz, porque alguns discípulos se juntaram ontem, fizeram um churrasco, fizeram uma festa surpresa, porque realmente foi uma surpresa para mim, e foi uma tarde muito agradável, E quando encerrou o período ali dessa comunhão, eu estava indo embora e olhei para o alto. E o que eu vi? Uma tarde de chuva, uma tarde fria, mas quando eu olhei para o céu, estava lá a marca da aliança de Deus conosco. Um arco-íris. Eu tirei uma foto, eu até projetei, lancei lá no grupo do WhatsApp, e eu queria passar aqui no telão, mas eu creio que vocês já viram um arco-íris. Eu não sei se alguém percebeu ontem esse arco-íris à tarde, alguém viu? Queridos, eu olhei para aquele arco-íris e parei por um momento, eu falei, olha, Deus está falando alguma coisa. E foi nesse arco-íris que Deus inspirou o sermão de hoje. Olhando para esse arco-íris, o Senhor me levou até a primeira aliança da Bíblia. A primeira aliança que Deus estabeleceu na Bíblia, a primeira vez que surge a palavra aliança na Bíblia, é algo a esse respeito que eu quero conversar contigo hoje, quero transmitir para você hoje. E quero te convidar, querido, a aprender mais sobre a aliança perfeita. Lendo comigo, abre tua Bíblia aí novamente, Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6, vamos ler a partir do versículo 5. Deixe a tua Bíblia aberta aí, porque nós vamos discorrer em alguns outros versículos. Faz tempo que eu não prego assim, Quando a gente começou a pregar, não tínhamos o recurso do telão, então a gente tinha a Bíblia, toda vez que íamos ler um versículo, convidávamos a igreja a abrir a Bíblia, a ler junto. Isso é tremendo, o Senhor está restituindo até o hábito da leitura. Aleluia. Gênesis capítulo 6, versículo 5, leia comigo. O Senhor viu
que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Fala-se misericórdia. Quando o apóstolo Pedro disse que a corrupção do mundo é alimentada pela cobiça que há em nosso coração, ele estava se referindo a esse tempo, querido. Ele estava se referindo a essa sementinha do mal que está dentro de nós e que nos conduz para longe de Deus. E nesse tempo aqui, queridos, de Gênesis 6, a humanidade havia se perdido na corrupção do mundo. Em um nível tão grande, que chamou a atenção de Deus. Deus olhou para a terra e só enxergou violência, idolatria, imoralidade, vícios. Estava um caos por completo entre os homens. Isso aí, querido, era a ganância do homem gerando a iniquidade que afasta as pessoas de Deus. Iniquidade é o nível máximo de pecado. É grave a iniquidade causada pelas ações do homem quando chega a esse nível. Longe de mim querer apontar, longe de mim querer acusar, mas muitas vezes a gente olha para o nosso redor, para o mundo, e o que a gente vê é algo semelhante aos dias de Gênesis capítulo 6. Olha só o que estava acontecendo. Um caos tão grande, um afastamento tão grande, era um pecado tão aceito, que provocou em Deus o que está escrito em Gênesis capítulo 6, versículo 6. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Olha só o que o pecado da humanidade fez com Deus, queridos. Uma pessoa mais desavidada, um olho destreinado, lendo esse capítulo, vai ler assim, vai falar: puxa, Deus se arrependeu de ter feito o homem. E a Bíblia fala mais adiante que Deus não é filho do homem para que se arrependa. Ou seja, Deus toma uma decisão e Ele não volta atrás. Mas aqui está escrito que Deus se arrependeu de ter feito o homem. E eu quero chamar a tua atenção para esse versículo, para que você aprenda e entenda a Bíblia de uma maneira a produzir cura e libertação nos seus olhos, para remover você das trevas. Quando a Bíblia está falando aqui que Deus se arrependeu de ter feito o homem, e isso lhe cortou o coração, não está falando que Deus voltou atrás na sua decisão. Deus não achou bom e depois achou ruim. O que a Bíblia está falando aqui é que Deus se entristeceu a ponto de lhe cortar o coração. Algum de vocês aqui já presenciou uma cena que deixou você com o coração cortado? Sim ou não? Algum de vocês aí já sofreu uma ofensa, uma acusação, uma agressão de uma pessoa que você ama tanto a ponto de deixar você com o coração partido? Sim ou não? Então você consegue entender Deus a partir deste ponto, sim ou não? Deus ficou triste, queridos. Deus ficou triste porque Ele sabe que o seu caráter é de justiça. E quando Deus se arrependeu de ter feito o homem, Ele não decidiu se vingar. Ele ficou triste a ponto de ter o coração cortado. E no versículo 7 diz assim: disse o Senhor. Olha só o que Deus com o coração partido falou, meu irmão: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Pastor, Deus decidiu se vingar? Não, meu irmão. Deus apenas fez o que o seu caráter faz: justiça. Deus não é vingança. Deus não opera na vingança. Deus não age com o homem, com os sentimentos na corrupção da carne. Deus simplesmente é justiça. Ele simplesmente, em sua justiça, decidiu trazer o juízo sobre a terra de uma forma a varrer. Ele decidiu derramar o juízo sobre a terra. Mas fala assim: mas graças a Deus,
que ele olhou novamente para a humanidade. E revendo a humanidade, querido, ele enxergou Noé. E no versículo 8 está escrito assim: a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Isso é tão tremendo, querido, que esse versículo 8 é a primeira parte, é a primeira vez que na Bíblia aparece a palavra graça. Aqui na versão NVI está escrito que Deus mostrou benevolência, que é uma das traduções para graça. Mas em outras traduções, em outras versões da Bíblia, a palavra ali literalmente é graça. E Deus olhou para Noé e viu graça. E Deus aplicou sobre Noé graça. A palavra graça, queridos, ela em hebraico, na sua versão original, é um verbete que lemos hen, embora se escreva na transliteração para o português shen, mas lê-se hen, e é um derivado que significa curvar-se, abaixar-se, render-se, ou seja, indica um favor de um ser superior a um ser inferior. Graça é usada para definir redenção. Quando Deus olhou para o homem, e ele ficou com o coração partido por causa da iniquidade, ele decidiu derramar a sua justiça. Ele fez algo muito precioso para todos nós antes. Por causa da graça, queridos, nós estamos aqui hoje. Porque Deus, antes de derramar o seu juízo, ele derramou graça sobre nós. A primeira vez que aparece graça na Bíblia, e é para trazer o entendimento de um favor imerecido de Deus em relação ao homem. É isso que torna a aliança de Deus conosco perfeita. Porque a partir desta graça, deste favor imerecido, que também faz a palavra aliança nascer na Bíblia. A primeira vez que nasce a palavra aliança na Bíblia foi por causa do coração de um homem que Deus enxergou justiça, integridade e comunhão. Deus olhou para Noé e derramou sobre ele graça, porque ele viu em Noé a receita para a aliança perfeita. Deus operou primeiro a aliança antes de operar o seu juízo. Olha só, queridos, o que profeticamente quer dizer a palavra graça. Nós sabemos que no alfabeto hebraico, e quem não sabe, seja informado, que no alfabeto hebraico, toda letra ela existe, toda letra, que são 22 ao todo, ela tem um nome, ela significa algo e tem um valor profético, um valor numérico. Toda letra do alfabeto hebraico, ela tem um nome, ela significa algo e tem um valor numérico. E as letras que compõem o verbete hen, que é graça, que é benevolência, ao pé da letra, pelo significado da junção de suas letras, quer dizer, um muro de proteção sobre nossas vidas. Deus, antes de operar o seu juízo, ele construiu um muro para proteger a humanidade de si mesmo. Diga glória a Deus. Vamos ler aqui o versículo 9. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Não é novidade para nenhum de nós que Deus olhou para Noé e operou graça, dando para ele a oportunidade de construir o quê? Quem sabe? A arca da salvação. E Deus só deu essa oportunidade para Noé porque ele decidiu derramar antes a graça do que o juízo. E como foi que Deus derramou o juízo em toda a humanidade? Quem sabe? Fala assim comigo, pelo dilúvio. Quando Deus olhou para a humanidade, viu aquele caos. Quando Deus olhou para Noé, Deus viu a oportunidade de derramar graça.
Ele fez isso porque no coração de Noé havia 3 requisitos. Essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época, e ele andava com Deus. Deus olhou para o coração de Noé e derramou graça sobre a família dele, porque em seu interior havia justiça em seu caráter. Havia integridade em relação aos seus relacionamentos com os outros homens da sua época. E acima de tudo, havia comunhão com Deus. Noé andava com Deus. Noé buscava os princípios de Deus para obedecê-los. Diga aleluia. Esta receita, queridas, ela é composta de 3 itens fundamentais. E essa receitinha aqui gerou a primeira aliança da Bíblia. Olha só que tremendo. Um coração que gera a aliança é um coração que é justo, é um coração que é íntegro, é um coração que tem comunhão com Deus. É um coração que é sedento pela justiça, é um coração que honra a aliança, é um coração que tem fome e sede da presença de Deus. Diga aleluia. Essa é a receita, meu irmão. Este é o coração que nós oramos e profetizamos, que no nosso interior seja o coração que pulsa, o coração que se rende, o coração que adora o Pai, o coração que a partir da sua existência gera honra para a aliança perfeita. Quem entende isso, diga amém. Olha só, o coração de Noé, a receitinha, justiça, integridade e comunhão, gerou a primeira aliança da Bíblia. Gênesis 6,17, vamos ler. Eis que vou trazer, Deus já tinha derramado água, Deus já havia derramado a graça sobre a vida de Noé, e estava prestes a derramar as águas do dilúvio. Mas olha só o que Deus fez com Noé. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá. Diante da iniquidade, diante do coração entristecido de Deus, meu irmão, Deus olhou para a terra e viu no coração de um homem a receita perfeita para uma aliança, e essa aliança gerou no coração de Deus alegria, e Deus falou: peraí, eu vou operar o meu juízo, mas vou preservar uma família para recomeçar desde o início. Um coração que gerou a primeira receita, o coração perfeito para uma aliança. Diga aleluia. Versículo 18: mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Deus derramou primeiro a graça, para depois estabelecer a aliança. E depois da primeira aliança estabelecida, Deus operou o seu juízo, derramando sobre toda a face da terra as águas do dilúvio, que varreu toda sujeira, toda corrupção, toda iniquidade que estava entristecendo o seu coração. Mas quem era Noé? Olha para a pessoa que estava com você e fala assim: meu irmão, Noé era um homem semelhante a você. Agora dá aquele sorriso profético para ele. Pergunta para ele assim: entendeu? Além de você dar uma boa notícia para essa pessoa que está ao teu lado, você estabeleceu um decreto. Além de você esclarecer para a pessoa que está ao teu lado que Noé era semelhante a nós, porque afinal de contas todos nós somos descendentes da família de Noé. Foi a partir de Noé que Deus resetou a humanidade. Noé foi a nova semente do ser humano. Então nós somos exatamente semelhantes a Noé em DNA. Foi através da família de Noé que toda a humanidade foi restaurada, restituída.
foi através da família de Noé que a humanidade foi curada e enviada novamente pela vontade de Deus. Quem entende? Noé era semelhante a nós por quê? Porque ele tinha um coração justo, íntegro e que tem comunhão com Deus. Eu queria tanto ouvir um amém aí seu, meu irmão. Eu vou falar novamente para você entender. Ai, pastor, mas o meu coração não é igual ao de Noé. Foi por isso que eu não falei amém. Porque no meu coração hoje não é um coração justo. Eu não sou uma pessoa íntegra segundo as pessoas que eu me relaciono. E eu não tenho tanta comunhão assim com o Espírito Santo. Entende uma coisa, filho? Nós vamos liberar um decreto. E o Espírito Santo que está presente é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos braços da morte. É o mesmo Espírito que está aqui hoje. É o mesmo Espírito que vai fazer essa palavra ser fogo de poder, restituição e aliança no teu interior. Diga amém. Então deixa eu profetizar, meu irmão. Você é semelhante a Noé, porque você tem um coração justo, íntegro e que tem fome e sede da comunhão do Espírito Santo, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas a Ele, meu irmão. Glória a Deus. Noé, queridos, ele era um agricultor, e segundo muitos teólogos, historiadores, até aqueles dias não havia chovido na face da terra, havia apenas uma névoa que subia da terra e irrigava a vegetação. Noé não sabia nem o que era dilúvio, mas quando Deus falou com ele, entendeu. Olha, Deus está me dando uma oportunidade. Deus está me dando uma oportunidade de salvar a mim mesmo e toda a minha família do seu juízo. E eu nem conheço o dilúvio e nem quero saber, mas eu quero obedecer para não ter que sucumbir ao juízo de Deus. Sabe o que isso quer dizer, queridos? Que Deus tomou um agricultor e nomeou para se tornar um construtor de salvação. Você não entendeu? Deus escolheu você, que talvez seja uma pessoa que não entende nada de construção, que talvez não entenda nada de agricultura, que entenda tudo a respeito de pecado e iniquidade, mas mesmo assim, por amor, Deus escolheu você para ser um construtor de ambiente de salvação. Se você está entendendo, começa a pegar no teu espírito e começa a dizer amém, meu irmão. Quando Deus encontra em um coração a receita para a aliança perfeita, Ele transforma pessoas comuns em construtores de impossíveis. Diga amém. Ai, pastor, eu queria tanto ter o talento de Noé, de me tornar de um simples agricultor para um construtor de uma arca enorme. Não precisa, queridos. Os teus talentos pouco importam para Deus, mas o seu coração, este sim, é o alvo principal do Senhor. Porque é de acordo com o teu coração que Deus define o teu destino profético. O Pai quer fazer de você, meu irmão, um construtor de arca, pois foi na arca que se montou o cenário para salvar a vida de toda a família de Noé, para salvar a vida de todos aqueles animais que Deus decidiu preservar na natureza. Deus usou uma arca, um ambiente profético. A arca hoje, meu irmão, aponta para a tua família. A arca hoje aponta para a tua célula. A arca hoje aponta para a igreja de Jesus. A arca hoje aponta para as palavras de vida e salvação que saem do interior da tua alma. Sendo assim, a arca hoje aponta para a sua vida sendo conduzida em Deus. Noé, dependendo de Deus e de todas as instruções que o Senhor lhe deu, levou cerca de 120 anos para construir essa arca. E durante esses 120 anos, todo mundo que se aproximava dele falava: e aí, velhinho doido, velhinho xarope, porque a Bíblia fala que Noé já tinha 500 anos, e era um coroa enxuto, um coroa saudável. E ele: o que você está fazendo aí? Você está ficando doido? Olha, o Senhor me revelou, o mundo tem lhe provocado
tristeza por conta do pecado. Deus vai enviar o dilúvio para varrer toda a iniquidade da terra, e Ele está me dando a oportunidade de construir a arca para salvar a minha família. Por que vocês não fazem o mesmo? Por que vocês não começam a tentar? Por que vocês não se voltam para Deus? Por que vocês não se arrependem do mau caminho? Por que vocês não começam a adorar a Deus para ativar a misericórdia em sua justiça? Que é isso, velho? Você é louco, você é um crente fanático. Eu não preciso ir para a igreja, porque eu não roubo, eu não mato, eu não minto. É o discurso que muitos do mundo têm quando nós convidamos a ele para vir para a igreja, sim ou não? Eu não vou para a igreja, eu não sou louco para dar o meu dinheiro para pastor nenhum. Nos dias de hoje, meu irmão, muitos estão vivendo da mesma forma do povo que habitava na terra nos dias de Noé. Noé passou 120 anos ouvindo Deus, obedecendo, construindo e reproduzindo a respeito da justiça de Deus para todos ao seu redor. Outro dia eu ouvi uma frase que dizia assim: Noé foi taxado como louco até que o dilúvio começou. Quando o dilúvio começou, quando o juízo de Deus começou a ser derramado sobre toda a terra, para Noé, foi apenas o início de uma nova vida em Deus. Ou melhor, foi apenas a continuidade, porque Noé já andava com Deus. Mas para o mundo, queridos, foi o fim. Para quem crê, sempre terá a oportunidade de um novo início. Todos os dias é uma página em branco do livro da vida, que você tem a oportunidade de escrevê-la junto com o Espírito Santo. Mas para aquele que não crê, pode ser tarde demais. Nós somos uma igreja que temos a identidade de sermos a continuidade do ministério de Jesus. Nós temos o entendimento que Cristo nos concedeu a maior dádiva, que é fazer parte da sua missão. Nós recebemos a graça dele, nós recebemos a oportunidade através do seu nome, do sangue na cruz do Calvário, e nós buscamos permanecer todos os dias através do arrependimento, da adoração e da prática e leitura da Bíblia. Consequentemente, nós reproduzimos o que aprendemos de Cristo na vida de mais alguém. Nós não pregamos a palavra, nós reproduzimos a vida de Cristo em outras pessoas. E se for necessário, queridos, para reproduzir Cristo em outras pessoas, nós iremos até falar, nós iremos até usar palavras, porque a ferramenta principal da nossa multiplicação, da nossa missão de reproduzir Jesus em outras pessoas, é a nossa vida. Como Noé, nós queremos ter um coração justo, queremos ter um coração íntegro e queremos ter comunhão com Deus. É dessa forma que nós iremos construir a arca todos os dias das nossas vidas, na tentativa de salvar pessoas ao nosso redor. Pastor, mas eu não consigo ganhar uma vida para Jesus. Meu irmão, não se preocupe, continua vivendo, continua ouvindo Deus, continua batendo os pregos nas tábuas da arca da aliança, da arca da salvação, meu irmão, porque você pode e a qualquer momento salvar alguém de fora, mas o que não pode acontecer é você perder a sua família. Noé não conseguiu convencer ninguém ao longo dos 120 anos que ele construiu a arca, mas ele não perdeu a sua família. Todos aqueles que Deus disse, você, a sua esposa, os seus filhos e as esposas dos seus filhos serão salvos na arca da aliança, ou seja, pela tua obra, a tua família vai ser salva. Diga glória a Deus. Atos 16, 31. Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. O projeto de construirmos a arca, o projeto de multiplicarmos a vida de Jesus ao nosso redor, é principalmente salvar a nossa família. E a primeira aliança da Bíblia, meu irmão, surgiu em um coração de um homem íntegro, justo e de comunhão com Deus.
Este coração precisa estar batendo aí dentro de você. Eu não estou falando do coração de carne. Eu estou falando da tua alma. Eu estou falando da tua alma que representa as tuas emoções, que representa a tua consciência, que representa, querido, os teus sentimentos. O teu eu individual tem que ter, querido, fome e sede de justiça. Tem que querer ter comunhão todos os dias com Deus. E isso aí vai reproduzir instantaneamente a integridade do teu caráter nos teus relacionamentos com todas as pessoas. Você vai ser uma pessoa honesta, porque você vive pelos princípios da palavra. Você vai ser uma pessoa dócil, uma pessoa solidária, uma pessoa generosa, porque você está vivendo a partir de Jesus e dos seus princípios. Você vai ser uma pessoa grata, porque você vive na comunhão do Espírito Santo. Você vive à mercê das promessas de Deus. Diga aleluia. Quem tem um coração semelhante ao de Noé, é o coração daquele que não rejeita Jesus. João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Abre aí tua Bíblia, João 3,16. Eu nem te esperei, porque é um versículo que já está marcado na tua alma. É um versículo que já direciona o teu caráter. Você é daquele que crê, você não é daqueles que duvida. Diga amém. Você é daqueles que aceita Jesus, você é daqueles que se dobra, é daqueles que se rende, é daquele que aceita a graça todos os dias da tua vida. Olha só o que diz aí no versículo 17, João 3,17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. A aliança, meu irmão, que Deus derramou antes do seu juízo, por causa do coração de Noé, que atraiu a graça, nos deu, querido, essa promessa, e é por ela que nós vivemos, pelo amor do Pai, pela nossa aceitação e rendição a Jesus Cristo, porque Deus enviou Jesus para que nós pudéssemos viver por meio dele. Jesus não veio para nos condenar, Jesus veio para nos salvar. Se você crê, diz amém. Mesmo no meio do pecado, meu irmão, é possível viver em santidade. Como assim, pastor? Mesmo em meio do pecado, é possível você decidir viver uma vida de santidade. Como? A vida de Noé para nós é um desafio. A humanidade cortou o coração de Deus e entristeceu. Mas o coração de Noé gerou alegria, e foi pelo coração de um justo, íntegro e cheio de comunhão, que Deus derramou a sua aliança antes da sua justiça. Um coração íntegro reconhece o mal, porque tem humildade de reconhecer a sua dependência. Misericórdia e graça andam juntos. É a benevolência de Deus à tua disposição através do sangue de Jesus. O mundo, na maioria das vezes, não reconhece. O mundo, na maioria das vezes, não opta pela justiça, não anda na integridade e nem sabe o que é ter comunhão com santidade. É por isso que o mundo rejeita Jesus. E é por isso, querido, que nós temos que construir arcas para levar Jesus para essas pessoas. Diga amém se você entende isso. No versículo 18 está escrito, João 3,18, quem nele crê não é condenado. Fala assim comigo, olha aqui Deus falando de mim. Fala naquele jargão que todo mundo já conhece. Fala assim, esse cara sou eu. Ou essa mina sou eu, né? Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Preste atenção aqui, querido, olhe para mim. Para Noé foi apenas uma continuidade da vida com Deus. Mas para o mundo que rejeitou já era o fim. Quem crê em Cristo está salvo, mas quem não crê, olha só o que a Bíblia está dizendo, já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus.
Os homens que deixaram o coração de Deus partido, rejeitaram a sua oportunidade de aliança e foram condenados. Mas nós recebemos a oportunidade através do sangue de Jesus, e nós não iremos rejeitar a Deus, nós não iremos cortar o coração de Deus, nós iremos navegar nas águas da salvação. Diga amém. Versículo 19: este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestadas. A pessoa que não entende de comunhão, que não vive na justiça, que não se rende à integridade, ela é uma pessoa que foge da verdade, é uma pessoa que anda em trevas, porque as suas obras são más, e ela não quer que as suas obras sejam descobertas, as suas falcatruas, os seus atos, os seus crimes, os seus pecados, a corrupção da sua alma, ela quer encobrir a qualquer custo, nem que para isso lhes custe a eternidade com Cristo. As pessoas preferem render a corrupção do mundo e viver com a saciedade da cobiça da alma, e isso vai lhes custar a salvação, a vida eterna. Fala assim, misericórdia. Versículo 21: mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. A aliança que Deus estabeleceu com Noé, após o dilúvio, recebeu uma marca que nós conhecemos como arco-íris. Depois você lê em casa, Gênesis 9, versículo 8 em diante. A marca que Deus estabeleceu no firmamento foi um arco-íris, o mesmo arco-íris que ontem, depois de um dia de chuva, me inspirou a trazer essa mensagem para você aqui hoje. Toda vez que Deus olha para o céu, Ele vê o arco-íris e Ele se lembra da aliança que Ele firmou comigo e com você, meu irmão. Mas quando Ele olha para o céu, Ele também olha para o mundo e vê muita gente na iniquidade, vê muita gente no pecado, vê muita gente na perdição e nas trevas. Mas quando Deus olha para você, Deus vê a marca do sangue do seu filho. Quando Deus olha para o mundo, Ele vê a iniquidade e o seu coração é partido. Quando Deus olha para você, Ele vê a mesma coisa que viu no coração de Noé. Ele vê a marca do reforço e a blindagem que é o sangue do Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Isso que traz a lembrança da aliança perfeita em Deus. Hoje, no ano da aliança, meu irmão, no ano profético da aliança, nós temos em nosso dedo uma aliança de prata que nos lembra do ato de Jesus na cruz. Para Deus se lembrar da aliança que não iria mais destruir o mundo com o dilúvio, Ele olha para o arco-íris. Para Deus se arrepender, para Deus honrar o teu arrependimento e livrar a tua alma da perdição, Ele olha para você e vê o sangue de Jesus. Quando nós olhamos para essa aliança que nós temos no dedo, que é um ato profético que iremos fazer durante todo este ano, nós temos que lembrar da cruz de Cristo. A cruz da maldição, que era a nossa recompensa e que foi tirada do nosso caminho. Ele se fez maldito em nosso lugar. Ele se fez pecado em nosso lugar, para nos livrar de toda condenação, e isso tudo por amor. A cruz deve nos lembrar, querido, de Jesus, que é fruto desta aliança que Deus fez com Noé, ao longo da história da humanidade. Outras alianças foram estabelecidas, outras alianças apareceram ao longo da história da humanidade. Alianças essas que nos traz esperança, que nos traz alívio, que nos traz alegria e que nos faz filhos adoradores. Diga amém.
a integridade do teu caráter, querido, a tua fome de justiça e a tua sede de comunhão com o Espírito Santo vai te fazer um filho de bênçãos. Bênçãos essas que precisam ser compartilhadas com todos ao teu redor. Gênesis 28:14. A salvação proposta na cruz nos deu direito à aliança, que está contida aí em Gênesis 28:14, que é o versículo que rege o mundo espiritual, da nossa palavra rema, que rege a lembrança de Deus em nosso favor, que traz o fortalecimento da nossa aliança. Olha só o que Deus fala conosco neste ano de 2024. Não importa a forma que você está vivendo, não importa os talentos que você tenha, não importa a dificuldade que você está hoje, não importa o nível de iniquidade e pecado que você está vivendo, o que importa é que você crê, você será salvo, que se você crê, você sairá de onde você está para se tornar um construtor de salvação, assim como foi com Noé. Diga aleluia! E o que acontece na vida daqueles que são transformados pela palavra de Deus, pelo sangue do Cordeiro, e entram na sala do trono na condição de filho, através do sangue de Jesus? Eles passam a ter direito ao cumprimento dessa promessa. Gênesis 28:14, vamos ler. Os seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Fala assim: eu creio, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Fala assim: eu creio, eu e minha casa seremos salvos e abençoados com as bênçãos do Senhor. Fala assim: eu creio, e as bênçãos do Senhor estarão sobre eu e minha casa, e nós iremos compartilhar essas bênçãos nos 4 cantos da terra. Este é o meu destino profético. Quem crê? Assim como Deus derramou graça sobre Noé, Ele está fazendo uma chuva de bênção vir sobre você e sobre a tua descendência, querido, para povoar toda a terra. Muitas pessoas serão abençoadas por meio de você e da sua família. Diga aleluia! Hoje Deus começa por você, depois por sua família, e daí por diante, muitas outras famílias também serão alcançadas. Eu creio na palavra que prego. Eu creio nos sinais proféticos que o Senhor manifesta em meu caminho. Quando ontem eu vi aquele arco-íris no céu, o meu coração se encheu de alegria. E mais uma vez, eu fui movido a dar passos por causa da aliança perfeita que Deus decidiu estabelecer conosco através da sua igreja. Eu quero que você fique de pé, igreja. Eu quero que você não se distraia. Não se distraia neste momento. Se você puder, permaneça exatamente onde você está por alguns instantes. Não vá ao banheiro, não converse. Apenas feche os teus olhos. Apenas põe a mão no teu coração. No início do culto nós estabelecemos um decreto em forma de uma oração, para que os nossos corações fossem este coração, o coração que gera a aliança. O coração que gera a aliança é aquele coração que atrai a graça de Deus. É um coração que decide se render ao nome e ao sangue de Jesus. É um coração que aceita Jesus como Senhor, Salvador, único e suficiente intercessor.